Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de colisão, certo? E, em especial, vamos continuar falando aqui na parte de colisão elástica. Nós falamos um pouco sobre colisão quando nós temos dois objetos, certo? De mesma massa. E aí o que a gente tem é aquele efeito que a gente observa muito em mesa de sinuca, que é uma bolinha tá parada, a outra vem, colide, aí a que está na frente segue e a que veio com velocidade ela fica parada. Só uma coisa que é bom destacar é que em mesa de sinuca profissional, as bolinhas elas têm o mesmo tamanho e também a mesma massa. Só que em muitos lugares assim que a gente joga, em bar e tal, a branca costuma ser um pouco maior e um pouco mais pesada, pelo fato de ser maior para que ela não caia no buraco. E quando acontece isso, aí a gente não observa esse efeito. Por quê? Para a gente visualizar esse efeito, da onde uma bate, para e a outra segue, elas têm que ter a mesma massa, tá bom? Seguindo aqui, colisão elástica. Agora vamos considerar uma situação seguinte. Quando MA é maior, ok? MA é maior que MB. O que acontece? Bem, é só a gente imaginar coisas no dia a dia. Não no dia a dia, mas a gente imaginar coisas um pouco absurdas assim acontecendo. Por exemplo, imagina que nós temos um ciclista, ok? Nós temos aqui um ciclista parado com a sua bicicleta no sinal, certo? E aí o ciclista está parado no sinal por algum motivo e vem um caminhão atrás do ciclista e colide com o ciclista. O que nós esperamos que aconteça? Bem, aqui eu estou comparando dois objetos, como se esse aqui fosse o A, massa do caminhão, B, a massa do ciclista. Aqui nós temos dois objetos cujas massas são totalmente diferentes. Esse caminhão ele pode estar carregado, pode ser uma carreta carregada, pesando não sei quantas toneladas. E aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que junto com a sua bicicleta deve dar uns 80 quilos, o que não é nada, né? Então, o que a gente espera que aconteça é o seguinte. Quando o caminhão colidir com o ciclista, obviamente o ciclista vai ser jogado para frente. Então, nós esperamos que o B, após a colisão, ganhe uma velocidade nessa direção. Ok? Uma velocidade final de B. Só que, quando nós temos que o caminhão colide com o ciclista jogando o ciclista para frente, não faz muito sentido na nossa cabeça o caminhão parar e o ciclista seguir com velocidade. Vocês concordam? A gente não espera que isso aconteça, porque o que vai acontecer é o caminhão empurrar um ciclista para frente e vir logo atrás, vir com velocidade. E de fato é isso que acontece. O objeto A ele vai ter uma velocidade final de A na mesma direção onde ele tinha a sua velocidade inicial. Certo? Aqui. Velocidade inicial. Vou colocar só VA e VB. Então, na prática quando o objeto que está parado tem massa menor que o objeto que vem em movimento, quando isso acontece, após a colisão, ambos vão para o mesmo lado. Isso é importante a gente lembrar. Após a colisão, ambos vão para o mesmo lado. Tá bom? Agora, quando a gente tem uma situação inversa, ok? O que seria a situação inversa? Seria o ciclista. Vamos colocar aqui agora a situação inversa. O ciclista vem de cabeça baixa, sem prestar muita atenção no trânsito, pedalando de cabeça baixa ou falando no celular, e não vê que à sua frente tem um caminhão parado no sinal. Bem, o que acontece após a colisão, ele não vai jogar o caminhão longe e vai continuar indo para frente. Quando o objeto que está em movimento, agora é o ciclista é o VA, né? Agora, ele que é o objeto A. Quando o objeto que está em movimento, aqui, ó,
tem uma massa menor, ou seja, aqui, a massa de A, ela é menor que a massa de B. Quando isso acontece, o que ocorre é o seguinte: pelo fato do objeto que está à frente ter muita massa, dificilmente não, o ciclista não vai conseguir empurrar esse objeto muito longe. Então o que vai acontecer é que ele vai bater no objeto e voltar. Então quando a gente colide com uma coisa que tem uma massa muito grande, a gente vem correndo e bate uma coisa que tem muita massa, você vem correndo e bater no baú de um caminhão. Você vai bater e vai voltar. Por quê? Porque o caminhão tem uma massa muito maior do que a sua massa. Então, depois da colisão, o que a gente espera que aconteça é o seguinte: o objeto A ele vai ter velocidade para trás, ok? Ele vai ter uma velocidade final de A para trás. E o objeto B? Bem, como a gente está falando de um caminhão e um caminhão tem muita massa, a gente não vai ver nitidamente ele indo para frente, ok? Mas na prática ele vai para frente. É só a gente considerar um objeto um pouco menor. Você vai bater, sei lá, num carro, numa moto, por exemplo, você vai bater e vai voltar, mas a moto vai chegar aí um pouquinho para frente, porque após a colisão, esse objeto vai para frente. O que é de se esperar, né? Se algo bate na traseira dele, ele só pode ir para frente. Se ele estiver parado, ele só pode ir para frente. Agora, esse objeto que bate na traseira ali do caminhão, que estava parado, ele bate, joga o caminhão para frente um pouquinho, mas volta. Ele acaba voltando, certo? Então esse aqui vai ter uma velocidade final B. Então essas são as duas situações que nós não podemos esquecer. Quando a massa de A é maior que a massa de B, após a colisão, os dois vão nesse sentido. Quando a massa de A é menor que a massa de B, após a colisão, cada um vai para um sentido. E uma outra coisa que vale a pena destacar é: sempre depois da colisão, o objeto que tem a menor massa, esse aqui ó, tem menor massa, esse aqui tem menor massa. O objeto que tem a menor massa vai ter a maior velocidade. Sempre. Depois da colisão, o objeto que tem menor massa, ele vai ter a maior velocidade. Então, o que se espera é o seguinte: se esse caminhão tiver 80 km por hora e esse ciclista estiver parado, depois da colisão, esse ciclista ele vai ter uma velocidade de quase 80 km por hora, que ele vai ser jogado para frente, arremessado para frente. É isso que a gente vê. E o caminhão vem logo atrás com uma velocidade um pouco menor. Devido à colisão, ele perde um pouquinho de velocidade. Ele cai para 75, talvez 70, não sei, dependendo da situação. A mesma coisa aqui. Se esse ciclista tem uma velocidade de 80 km por hora, que é uma coisa absurda, mas vamos supor que tenha essa velocidade, quando ele bater no caminhão, o caminhão vai ser jogado para frente com uma velocidade de 5, 10 km por hora, mas ele vai voltar com uma velocidade de 70, 60. Porque quem tem a menor massa, sempre depois da colisão, tem a maior velocidade. Isso aqui é a ideia. Agora a questão é, como a gente calcula essas coisas? Como é que se dá uma questão com isso? Vamos fazer aqui agora. Existem pontos muito importantes na hora de resolver uma questão desse tipo. E é você sempre estar atentando para o sentido da velocidade. Porque a velocidade aqui para a gente ela é um vetor. E ela sendo um vetor, aí se a gente achar uma resposta, por exemplo, positiva, aí quer dizer que a velocidade, se a gente adotar aqui para lá, é positivo. Se a gente acha uma resposta positiva, quer dizer que a velocidade está para lá. Se a gente acha uma resposta negativa, quer dizer que a velocidade está para cá. Então, isso é importante. Até o mesmo sinal, o sentido das velocidades vai importar na hora de você colocar a sua resposta. Ok? Vamos lá. Vamos considerar a seguinte situação. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui também. Tá? A gente vai considerar o seguinte. Eu tenho um bloco de massa, bloco A, né? De massa 4 kg. MA é igual a 4 kg. E MB é igual a 2 kg. E o B está parado, ok? A velocidade de B é 0 e a velocidade de A é
Vou botar 8, para ficar números proporcionais aqui, 8, ok? 8 metros por segundo. E aí a pergunta que fica é o seguinte: qual é a velocidade de B após a colisão? Note que eu também posso perguntar qual é a velocidade de A após a colisão. Porque a partir do momento que ele colidir, a velocidade dele já não vai ser mais 8 metros por segundo, ok? Mas eu estou perguntando qual é a velocidade de B. E aí vocês vão perceber que para eu achar a velocidade de B, eu essencialmente vou ter que achar a velocidade de A ou vice-versa. Vamos lá. Como é que a gente resolve isso? Primeiro passo, quando se trata de uma colisão, nós vamos ter que usar conservação de energia e conservação do momento se a colisão for elástica. Por que se a colisão for elástica? Porque quando ocorre uma colisão, esse é um ponto importante, quando ocorre uma colisão, digamos que eu tenho aqui um objeto e ele tem uma velocidade. Esse objeto está parado. Então eu analiso toda a energia cinética que está envolvida aqui, energia mecânica de modo geral, mas quando não tem potencial, não tem altura, né, potencial gravitacional e não tem nenhuma mola, a mecânica, falamos na aula anterior, a mecânica é a energia cinética. Então, quando eu falo energia cinética, eu estou me referindo à energia mecânica também, nesse caso. Então, toda energia que tem aqui no nosso sistema, que seria a energia desse mais a energia desse, vai depender das velocidades. Então, vamos colocar essa mesma situação aqui, ó. Vou fazer diferente, vou até inverter aqui para a gente já fazer esse problema. Que é o seguinte, eu tenho um objeto de 4 kg e um objeto de 2 kg. Tá aqui, certo? Tá o desenho ali em cima também. Só que, se eu calcular a energia inicial, a energia do nosso problema, a energia inicial vai ser a energia de A mais a energia de B. A energia de A vai ser M. Vamos colocar aqui. A energia inicial vai ser igual a energia de A, vai ser a massa de A vezes a velocidade de A ao quadrado sobre 2 mais a energia de B é a massa de B, velocidade de B ao quadrado dividido por 2. Como a inicial, a B está parada, né? Tem velocidade zero, está aqui, ó. Então, esse termo aqui, como velocidade é zero, tudo isso aqui vai dar zero. Então, vai dar zero. Vai ficar só esse termo inicial. Então, a energia do nosso problema vai ser a massa de A. Já vou substituir. A massa de A vale 4, vezes a velocidade de A, está aqui, ó, 8 metros por segundo, ao quadrado dá 64 dividido por 2. Corto 4 com 2, vai dar 2 aqui em cima, vezes 64. Isso vai dar 128 joules. Essa é a energia inicial. É a energia de A, mas também é a energia inicial, que, por sinal, é toda a energia que nós temos no nosso problema. Então, quando o A colide com o B, ele passa um pouco dessa energia para o B. E por isso que o B ganha velocidade. E aí entra um problema muito interessante que está associado à colisão elástica e a questão das outras colisões, inelástica e por aí vai. Na colisão elástica, os nossos objetos eles não deformam. Isso é muito importante. Então eu estou considerando que esse objeto aqui ele é muito rígido. Ele é um metal que ele não amassa. Ele não amassa, ele não deforma. Uma colisão entre carros, por exemplo, não é uma colisão elástica. Por quê? Porque o carro amassa. Tudo que amassa, todo tipo de colisão onde os objetos deformam, amassam, não é uma colisão elástica. Para ser uma colisão elástica tem que ser igual as bolinhas de sinuca. Elas não podem deformar, amassar no momento da colisão, tá bom? Isso eu vou explicar melhor quando a gente falar da colisão inelástica, o porquê disso. Mas a gente não pode esquecer, objetos não deformam é como se fossem dois blocos bem rígidos colidindo. Depois da colisão, parte da energia de A vai passar para B. E aí eu tenho que analisar também a condição final. E note que se eu analisar, essa aqui é a condição inicial. Se eu analisar a condição final, ó, a energia final, tá? Energia inicial e energia final, vai ser igual. Agora presta bem atenção. Por quê? Eu não sei a velocidade de A depois da colisão. Isso aqui que foi dado é a velocidade de A antes da colisão. Isso aqui que foi dado é a velocidade de B
antes da colisão. Essas duas velocidades, que é 8 e 0, são antes da colisão. E depois da colisão? Eu não sei. Eu sei que B vai se mover. Isso é certo, porque após a colisão ele vai ganhar velocidade. Eu não sei que velocidade é essa. E eu também sei que A vai estar em movimento. Por quê? A só ficaria parado se eles tivessem a mesma massa, o que não é o caso. Então A também vai ter alguma velocidade, eu não sei qual é. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, energia final vai ser massa de A, vou colocar assim, ó, massa de A, que é 4, certo? Aí é a velocidade final de A ao quadrado. Só que eu não sei qual é a velocidade final de A. Então, vou deixar escrito assim. Velocidade final de A ao quadrado dividido por 2. Mais a massa de B é 2, vezes a velocidade final de B ao quadrado dividido por 2. Note que agora eu cheguei aqui num problema que diz o seguinte: eu tenho o valor da energia final? Tenho, tem que ser igual ao do início. Então esse cara aqui, ó, é 128, certo? Só que eu não tenho o valor da velocidade final de A e não tenho o valor da velocidade final de B. E é aí que a gente começa a fazer muitas contas que eu comentei sobre a colisão elástica. Por quê? Porque eu consigo escrever essa expressão aqui, ó. A gente deve lembrar que na conservação de energia, numa colisão elástica, a energia final é igual à energia inicial. Para falar a verdade, a gente vai escrever ao contrário, só para a gente deixar um padrãozinho. A energia inicial é igual à energia final. O que isso significa? Significa que eu posso fazer isso aqui, ó. No lugar da energia final, eu posso colocar o valor da energia inicial. Então, vou escrever esse pedaço aqui primeiro. Ó, posso cortar o 4 com 2. Vai sobrar o 2 aqui em cima. Então, vai ficar 2 vezes a velocidade final de A ao quadrado. Mais, posso cortar esse 2 com esse 2. Vai ficar só VB. Velocidade final de B ao quadrado é igual, tudo isso aqui é igual à energia final. Mas a energia final, pela conservação da energia, é igual à energia inicial. E a energia inicial, que é justamente a situação onde eu tenho todos os valores, as velocidades e as massas, eu consigo calcular. Vale 128. E aí eu chego nesse problema aqui, ó. O que esse problema tem de complexo? Ele tem o seguinte: eu tenho uma fórmula, só que eu tenho dois valores desconhecidos. E pela matemática, a gente aprende lá na matemática que quando eu tenho uma expressão matemática e eu tenho dois valores desconhecidos, eu não consigo encontrar o valor deles. Eu não consigo determinar a velocidade final de A e nem a velocidade final de B. É impossível, ok? Eu determinar esses valores se eu tiver somente uma expressão. E aí surge uma regrinha que diz o seguinte: se você tem duas incógnitas, você precisa de duas expressões. Eu tenho que escrever uma outra expressão aqui, uma outra fórmula, ok? Uma outra equação aqui, que tenha a velocidade final de A e velocidade final de B, ok? E que seja diferente dessa. Como eu faço isso? Bem, a gente usou a conservação de energia. E eu cheguei aqui, ó, fazendo conservação de energia. Então, o que eu faço? Eu guardo esse cara. Não vou descartar ele é importante para mim, embora eu não consiga resolver um problema com ele, porque eu tenho aqui duas incógnitas dentro de uma mesma equação, é porque assim, eu posso jogar tudo para o outro lado, mas eu não consigo saber o valor da velocidade final de A, enquanto não souber o valor da velocidade final de B. Então, o que eu faço? Eu guardo essa expressão, e aí, já fiz conservação de energia, agora eu vou fazer a conservação do momento. Então, seguindo aqui, já fizemos a conservação de energia, essa expressão ela saiu da conservação de energia, vamos fazer então a conservação do momento. Isso aqui é o resultado das contas que eu fiz aqui com energia. Então eu vou apagar agora tudo aqui, que eu preciso de espaço para fazer mais conta. Ok? E aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu devo lembrar aqui, olha, o momento inicial é igual ao momento final. Isso é importante.
Quem é o momento inicial? O momento inicial é igual ao momento de A mais o momento de B. Isso são os momentos iniciais, ok? Quem é o momento de A? O momento inicial vai ser... Quem é o momento de A? Lembrando que a expressão do momento é massa vezes a velocidade, certo? Note que aqui eu vou adotar que para lá é positivo. Isso vai ser importante. Então, o momento para lá é positivo, tá bom? Se tivesse alguém com velocidade para cá, eu colocaria negativo. Então, vamos lá. O momento inicial vai ser o momento de A, que vai ser a massa de A, vezes a velocidade de A, mais o momento de B, é a massa de B. Escrevi um M esquisito aqui. Vai ficar a massa de B vezes a velocidade de B, certo? Bem, lembrando, a velocidade de B é 0, velocidade inicial. Inicialmente, meu bloquinho está parado. Então, o que eu vou ter de momento vai ser isso aqui, ó. O momento inicial vai ser só o momento de A. Muito parecido com o que a gente fez para energia. Então, eu vou ter aqui, ó, a massa de A é 4, foi dada no problema, vezes a velocidade de A é, aqui, ó, inicial, 8. Certo? 4 vezes 8, 32. 32, momento é quilograma metro por segundo. É a unidade do momento. Então, isso aqui é o nosso resultado de momento inicial. O que é o momento inicial? É um momento desse mais um momento desse. É a soma de todo que tiver momento aqui no nosso problema. Aqui no caso, são os dois bloquinhos. Eu tenho um total de 32. Agora, eu vou fazer o cálculo do momento final. Essa é a jogada. Você faz o inicial e você faz o final. Só que aí você deve lembrar que, como a gente está trabalhando com conservação, o inicial é igual ao final. Então, esse resultado aqui, ó, de 32, vai ser útil quando eu fizer também o final. Que vai ser o seguinte, ó. O momento final vai ser a massa de A vezes a velocidade final de A, mais a massa de B vezes a velocidade final de B. Correto? Agora, no momento final, a massa de A vale 4 vezes a velocidade final de A. Lembrando, depois da colisão, como eles têm massa diferente, ambos vão ter alguma velocidade e eu não tenho a menor ideia de que velocidade vai ser. O A não vai ter mais velocidade 8, porque essencialmente, se o B começou a se mover após a colisão, quer dizer que ele pegou parte da energia de A, ok? Então ele não pode ter mais uma velocidade de 8. Para falar a verdade, ele pode ter qualquer velocidade menor que 8, porque ele concedeu energia para o bloquinho B se mover, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, velocidade de final de B é desconhecida. De A é desconhecida. Eu vou colocar só a velocidade final de A. Vou manter esses valores, esse cara. Velocidade final de A. Mais MB, eu sei aqui, ó, a massa não mudou nem nada, é 2 vezes a velocidade final de B. E novamente, aqui, ó, inicial vale 32, final vale isso aqui. Como inicial é igual a final, eu posso pegar esse 32 aqui e colocar no lugar do final. E aí agora eu vou escrever isso aqui, ó, junto com essa expressão daqui, que é o seguinte. Vou escrever essa parte primeiro, ó. 4 vezes velocidade final de A mais 2 vezes velocidade final de B, ok? Aí, isso é igual ao momento final. Mas o momento final é a mesma coisa que o momento inicial. Então, no lugar do momento final, eu posso colocar 32. Isso é igual a 32. Agora sim, a matemática permite que a gente encontre o valor da velocidade final de A e o valor da velocidade final de B. Por quê? A gente consegue montar o que chamamos na matemática de sistema. Sistema é quando a gente tem um conjunto de equações com um conjunto de incógnitas, com valores para a gente descobrir, e aí a relação entre essas equações permite a gente encontrar a velocidade, no caso as incógnitas, que seria a velocidade final de A e a velocidade final de B. Note que eu tive dois trabalhos. Eu fiz esse procedimento aqui
para energia e consegui uma expressão. Aí eu fiz esse procedimento aqui para momento, que está aqui no caso, e eu consegui uma outra expressão. Por que eu preciso disso? Porque quando as massas são iguais, que era a situação da aula anterior, quando as massas são iguais, após a colisão, uma das velocidades finais já está determinada, que é zero. Quando as velocidades são iguais, uma eu sei que é zero. Então, o que sobra para eu descobrir no final, após a colisão, é somente uma incógnita. Só que quando as massas são diferentes, após a colisão, aí o negócio complica. Por que complica? Porque após a colisão, eu não sei nem a velocidade de um e nem a velocidade do outro. Isso significa que eu vou ter duas incógnitas. E por isso que eu vou precisar de duas expressões. Isso vai mudar quando a gente falar da colisão inelástica. Porque, como eu disse nas umas aulas anteriores, a colisão inelástica faz com que os dois fiquem presos. Aí eu volto a ter somente uma incógnita, porque já que estão presos, só existe uma velocidade. Então vamos voltar para esse problema. Resolver isso aqui é resolver um sistema de equações. Eu não vou resolver esse problema, tá? Porque já entra no âmbito da matemática e depois essa playlist vai ter exercícios resolvidos e essa aula já está muito grande. Mas eu vou dar um conselho muito importante aqui. A primeira coisa é o seguinte: nós conseguimos montar uma expressão usando a conservação de energia e uma expressão usando momento, tá? A gente precisa de duas expressões para conseguir resolver um problema de colisão elástica, porque nós vamos ter duas incógnitas. Cada objeto vai ter uma velocidade diferente após a colisão. Então a gente vai precisar de duas expressões. Só que existe um pulo do gato, existe um macete. Existe uma terceira equação aqui, ó. Existe uma terceira relação conhecida como velocidade relativa. Ok? Então, na prática, na colisão elástica, nós conseguimos montar uma expressão aqui, ó, como a gente montou, usando conservação de energia. A gente consegue montar uma expressão que a gente montou aqui embaixo, ó, usando o momento. E existe uma terceira expressão que a gente consegue montar usando velocidade relativa. Por que isso aqui é importante? Porque para resolver esse problema, se você já sabe resolver sistemas de equações, ok? Você já deve ter reparado que esse sistema vai dar um trabalho para resolver. Isso vai ser uns 10 a 15 minutos para resolver. Por quê? Se você olhar aqui, ó, a minha velocidade final de A está ao quadrado. Minha velocidade final de B está ao quadrado. Isso significa que essa expressão aqui, ó, ela vai dar dois resultados para A e dois resultados para B. E você vai ter que ver qual é o resultado verdadeiro. Ok? A mesma coisa, o mesmo não vai acontecer aqui embaixo. Por quê? Esse aqui só tem um resultado. Só que primeiro, para resolver esse problema, você vai substituir, vai isolar aqui a velocidade final de A. Joga esse cara para cá, joga o 4 para cá e você vai isolar aqui. Aí você vai substituir aqui em cima. Aí você vai conseguir resolver esse problema daqui de cima para achar o valor de velocidade final de B. Isso vai cair numa equação de segundo grau. Isso vai dar um trabalho. Você vai ter que calcular Bhaskara, vai ter que calcular x1, x2, e aí você vai achar dois valores para a velocidade final de B. Quando você achar os dois valores, um deles é verdade e o outro é mentira. Aí você vai perguntar, Jacques, como é que eu sei qual que é a verdade e qual que é a mentira? Porque você tem que lembrar que ele tem que respeitar esse problema aqui, ó. Após a colisão, ambos têm que estar nesse caso, né? Após a colisão, ambos têm que ir para o mesmo sentido. Então, um deles vai dar negativo. Quer dizer que é no sentido contrário. Ou seja, se a velocidade final de B der negativo, não faz o menor sentido, né? Porque como é que ele sofreu uma colisão por trás e veio para cá? Então, um deles dá um resultado que não é possível, não é fisicamente possível. Matematicamente é, mas fisicamente não é. Aí a sua resposta é o outro. Aí você pega o outro valor, coloca aqui e acha a velocidade final de A. É um trabalho.
Só que quando você utiliza a velocidade relativa, você passa a ter 3 expressões. E pela matemática, você só precisa de 2, ok? Então, já que você só precisa de 2, na velocidade relativa, a terceira expressão que aparece aqui, ela não é ao quadrado que nem essa daqui. Resumindo, eu posso usar a conservação do momento e a velocidade relativa, a expressão da velocidade relativa, porque eu só preciso de 2 expressões. E aí, quando eu pego essas duas, eu consigo achar a velocidade final de A e B de uma forma muito mais rápida, tá? E sem entrar nesse confronto aqui de ter que ver qual é o valor que é possível e qual que não é possível. Ou seja, usar a conservação do momento e a velocidade relativa é mais rápido. Agora, temos um problema, que é a questão do estudo da velocidade relativa, que às vezes é confuso. O que eu aconselho meus alunos é, se você tiver na dúvida de velocidade relativa, vai por conservação de energia, que não tem erro. Dá trabalho, mas não tem erro. Agora, a velocidade relativa pode sim confundir muitos alunos, tá bom? A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar especificamente da velocidade relativa, dessa terceira expressão, tá bom? Valeu!